Seguidores da RDK, amigos, todos que nos acompanham, os que ainda não nos acompanham, dá o clique lá, dá seu likezinho lá, por favor. Estamos aqui com mais uma edição, mais um programa Resenha com Helena Basés na RDK Comunicações, que tem o apoio de Black Sistemas de Segurança, que tem nos bastidores Elton de Andrade e a Giovana, e como convidado uma pessoa muito especial, como se diz na linguagem da comunicação, um dinossauro da nossa comunicação. Eu e o Elton, assim, somos dinossaurinho ainda. O Otávio é, assim, uma referência no Vale, na comunicação. Então, ele veio lá de Arroio do Meio. A gente está muito feliz de receber ele aqui. Ele é uma história viva do nosso Vale, do esporte. E como nós contaremos depois, primeiro ele vai se apresentar, contar quem é o Otávio, uma figura fundamental para que o futebol feminino, o esporte futebol feminino seja o que é até hoje no Vale. Otávio, muito obrigada por ter vindo, uma honra recebê-lo aqui. Conte para os nossos, que estão os nossos seguidores, quem é Otávio, quantos anos tem, onde o Otávio nasceu, como o Otávio saiu da colônia para entrar na comunicação. Fique à vontade. Pois é, boa tarde, ou boa noite, ou quem vê isso depois de dia também, né? Isso tanto faz, né? Peço primeiro desculpa pelo meu sotaque, porque eu comecei a falar português com quase com 21 anos. Tá, até lá era só Plattdeutsch. Então, inclusive, meu curso primário de 4 anos foi o professor falando em alemão. O primeiro, o professor Balduino Malman, e depois o professor Hugo Kohler. Oscar Kohler foi depois. Bom, isso não interessa para muita gente. Tenho 78 anos e meio, daqui um ano e meio vou fazer 80. Fui agricultor até 27 anos ali e trabalhei também a partir dos 24 como guarda sanitário rural. Eu, na minha comunidade, no meu distrito, que é Capitão, onde eu cresci, eu nasci em Travesseiro, onde eu me criei, onde eu trabalhava na roça, eu fui guarda sanitário e implantei o serviço de combate à febre aftosa, tão falado naquela época, porque era uma doença contagiosa, infecto-contagiosa, muito perigosa e economicamente muito prejudicial para toda a economia, principalmente para o pequeno agricultor, como era meu pai. Então, se perdia muito. Os detalhes não cabem hoje ali dentro. Mas consegui, e através dessa abertura de janela, além de agricultor, eu descobri que existia o projeto Mobral. Tem pouca gente hoje em dia que sabe o que é projeto Mobral. Eu estudei com um gravador DEC, gravando meia hora de programa de segunda a sexta-feira, as matérias básicas, e com liga, desliga, fita. Depois a gente repetia até a gente decorar a matéria. Isso tanto na matemática, tanto no português, tanto na... tudo que é história da antiga. Eu sei hoje mais da história antiga do que minha filha, que é professora de estudos sociais. Então, da história, por que Constantinopla? Então, isso o pessoal hoje nem sabe que existia isso ali, né? E tá, vamos ir para frente. Quando eu estava acordando para uma vida melhor, eu comecei a falar português através do Mobral e com auxílio de alguns professores, ou principalmente professoras, como principalmente a Ilvene de Lázari, que hoje é aposentada em Estrela, e a Maria Ireni Siqueira Valérios, que hoje mora em Encantado, mas ela é natural de Capitão. Então, eu aprendi a falar daquilo. Eu não tinha condições de falar nada, mas
heroínas se sacrificaram, me ensinaram, assim, mais uma turma que eu conseguia arrumar para fazer o grupo, para viabilizar aqueles encontros, além do Mobral complementar, porque a gente sabia que nós não iríamos muito longe. Era que nem ir no mato com um potoque para caçar jaguatirica. Onça não tinha lá. Então, a gente tinha jaguatirica e a gente tinha que ir para longe. E daí eu despertei para me enfiar na redação. Você vê que nos últimos anos, quando trabalhei na Informativo, me condenaram muito, porque eu estava usando muito o... Como é que... Gerúndio? Gerúndio. Tá, isso aí, o gerúndio é uma dor de cabeça dos jornalistas. Tá, mas eu não me incomodei, não foi por causa disso que eu saí, eu fui depois para Encantado, trabalhar em Encantado. Trabalhei 10 anos lá, e lá eu não fui muito feliz. Eu fiz o meu trabalho, não tenho vergonha nem medo para dizer. A minha cabeça serviu como escada para um outro subir um degrau. Daí era a hora de... Eu perdi o encanto de trabalhar na Rádio Encanto. Muito bom. Daí... Compositor. Muito bom, é poeta. E outra coisa, então, eu relembrando, como eu tenho a origem da família, minha avó paterna era professora em Travesseiro. A primeira professora de língua portuguesa em Travesseiro foi a Elisa Olga Heineck. Mas na comunicação você começou aonde? Comunicação. Daí eu me interessei em escrever e fui, então alguns me elogiaram, outros só talvez queria fazer uma média comigo, mas eu me encantei com isso ali e comecei a escrever. Um dia desses, faltou um repórter para fazer uma matéria sobre jornalismo, quando o Alto Taquari era ainda do falecido, do saudoso Oswaldo Carlos. Aí eles me convidaram para fazer semanalmente uma matéria sobre Clubes 4S. Que o Otávio, eu esqueci na apresentação, desculpe. Otávio teve um envolvimento muito grande com Clubes 4S, que era um programa maravilhoso voltado a jovens e não jovens do interior, ligados à agricultura, sim, né, Otávio? Me esqueci, desculpe de dizer isso na apresentação. Isso, era quase todos da agricultura, um ou outro exemplar não. E daí nós tínhamos um programa que era assim, aprender fazendo e ensinar fazendo. Porque nós, na época, não tinha jornalismo. Você lembra ainda o que são os 4 S? Sim, saber, sentir, saber servir. Saber, sentir, saúde e servir. Eu também saberia dizer um monte de coisa de cor. Eu te prometo a inteligência para melhor servir, a servir a meu Deus, a minha pátria, a minha comunidade e meu clube 4S. Olha, que bacana. Então tem isso ali. Acho que pulei 2 palavras. Mas não começou no Alto Taquari, então, Otávio. Sim. Daí escrevi, e aí por uma coisa assim, quem assumiu o jornal Alto Taquari foi o Gilberto Jasper Júnior, o Nico. E um dia desses ele precisou sair, não sei porquê, também não dá para lembrar, isso faz tanto tempo. Aí ele disse para uma menina, acho que ela mora no Campestre hoje, é uma senhora, chamada Yara Scheid. E aí disse, avisa o Otávio para fazer, em vez de fazer uma página, fazer 2. Ela avisou. E daí, quando ele saiu, o Nico, o Gilberto, ele escreveu num papel e colocou na máquina Remington, que eles tinham, a única máquina que eles tinham. Colocou a caneta assim. Leia e releia as matérias do Otávio, porque no português ele é um desastre. Meu Deus, de cara assim. Sim. E aí eu fui para lá. Muito a ver, né, com o fato de tu sempre ter falado alemão, né? Eu não me importava, porque era verdade. Porque eu trocava o B pelo P, como ainda hoje, falando eu troco muito.
Mas eu não consegui me livrar do sotaque de origem italiana, isso que eu aprendi a falar português com 5, 6 aninhos já. Tá. E daí eu peguei aquela folhinha, dobrei, coloquei no bolso e fui embora. Aí daí me tu não pode fazer isto. Eu não queria que ela lesse isso ali. Eu queria ler para ela. Aí eu fui de volta e coloquei lá em cima na máquina. E aí eu saí. E daí eu notei que ela tinha entrado naquele meio tempo e saído para a sala vizinha e voltou. Porque o jornal funcionava no porão da prefeitura, de Arroio do Meio. Tá. E daí ela olhou, tu colocou uma notícia ali? Daí o que quer dizer? Não, eu disse, Yara, é outra coisa, leia o que está escrito. Mas isso eu não podia escrever assim. Yara, mas isso é verdade. Cumpra o teu dever e eu faço o que eu acho que é meu dever. Porque eu trabalhava de graça, não ganhava nada. Ai, meu Deus! Então, Muitas revelações. então, É muito bom. Então, aí Depois de 50 e poucos anos, Ela revelou que ou trabalhava 60, de né? graça. quase se desmanchou pedindo desculpa pelo que o Nico fez. Aí eu disse assim, tá aqui que eu dou para o Nico, mas eu não falo nada para ela, não precisa, eu falo para o Nico. Acho que depois trabalhamos junto na Rádio Independente, e eu tinha aquele folhetim. Aí Tu guardou a folhinha? Eu nunca tinha falado. Tu não tem esse papel aí? E um dia ele foi Tá lá. guardada a folhinha? Hoje não, ele pegou ela. Ah! Ele chegou lá, ele estava lá no celular, puxando o saco. E daí eu disse assim, ô Nico, porque para nós não era Gilberto, para nós era Nico. Porque no futebol ele pegou esse apelido e pronto. Eu tenho uma notícia para ti. Ele olhou, ele virou um arco-íris. A Yara deu isso para ti? Não. Eu roubei da Yara. Eu cheguei antes dela. Mas agora me diz... Não era para ter lido o bilhete, ó, tem mais uma, não era para ele ter lido o bilhete, ele chegou antes. Daí eu disse, me diz uma coisa, a Yara cumpriu o seu dever? Sim, porque senão não teria sido publicada, porque naquele tempo o Oswaldo tinha uma mulher ali que corrigia. Ela depois trabalhou no informativo, um pouquinho antes que a Beatriz. Como é que era o nome dela? Era uma italiana. O marido dela faleceu num acidente e por causa disso ela parou de trabalhar. O seu Oswaldo sempre contava essa história. Ele falava inclusive o nome dela, mas sim, eu tô vendo que o Otávio tá com a memória melhor que nós todos aqui. Eu gostava muito dela, porque se eu só não... Só não esquecendo que esse programa Morandi, de Cristina Morandi. Pronto. Ah? Lembrou o nome? Sim. Quantos anos tu falou que tu tem? Eu acho que eu... Isso foi... 78. Quantos anos tu falaste que tem? 78? Eu tenho 78. Gente, olha a memória. Ele tá dando um show de memória aqui. Tá, o seu Oswaldo falava o nome vamos dessa puxar senhora. Saco depois fora. Tá, depois nós vamos puxar saco. Agora, durante a entrevista, não. O Otávio não costumava fazer isso. O Otávio não costumava, e não sei se foi ele que falou que ele era, não é durão, como é que se chama? Rigoroso. Uma vez, não sei quem disse para ele não ir na Câmara, alguma coisa aconteceu, e ele foi lá, acho que quase um ano na Câmara, para mostrar que ele vai. Muito bom. No jornalismo podia contar. Tá? Só isso. Já tá? Olha só. Eu acho que nós vamos ficar a tarde inteira aqui, gente, porque ele só começou a falar e já saíram histórias maravilhosas. Só sobre o Clube 4S eu posso fazer um programa inteiro. Nós vamos fazer um separado, então, outro dia com o Clube 4S. Gente, nós já estamos encerrando os primeiros 15 minutos de ouvir essas histórias maravilhosas do José Otávio Davis. Nós voltamos em seguidinha com o apoio de Black Sistemas de Segurança.